presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. 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 Diga, o santo dos santos. Só teus olhos me veem debaixo. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. Só tua graça. Só tua graça me basta e tua. Diga só tua graça. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Faz o meu prazer, Senhor. 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 Aleluias. Aleluias. Às vezes ainda é difícil de acreditar no quanto Deus de fato é fiel, no quanto a sua palavra é verdadeira e se cumpre nos detalhes. Por tantas vezes nós ficamos para baixo, nos entristecemos, às vezes chegamos até a pensar que não vai dar mais. Aí Deus vem e levanta o que estava caindo, reanima o abatido e reaquece a chama do sonho outra vez. Por quê? Porque Ele é gracioso, porque a medida dele não é a nossa medida, mas sim é na nossa fraqueza que a força dele é aperfeiçoada. E não, eu não mereço, mas recebo. Isso é graça e já seria suficiente. Mas Deus ainda gosta de dar presentes, nos faz promessas e cumpre cada uma delas no detalhe. Boa noite, amada igreja. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé neste momento. Que nós possamos exaltar o nome do nosso Deus, que nós possamos estar rendidos a Ele essa noite. E eu gostaria de convidar você a, neste momento, no seu íntimo aí, começando declarando palavras de adoração a Ele no seu particular, para que Ele possa ser presente, para que Ele possa estar aqui, usando os nossos corações, nos ensinando, sendo a presença que nós precisamos aqui, amém?
Vem aqui nessa noite, Pai, e seja o centro do nosso coração, pois só o Senhor é digno de todo louvor. Queremos te exaltar, Jesus. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz pra sempre, me deu alegria pra sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer, pois só a ti, Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. E não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida adora a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Então toma o seu local, Pai, aqui, como Rei, aquele único exaltado, aquele único reverenciado, aquele o qual devemos prestar culto, pois o Senhor venceu por nós. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. O único que é digno. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. E não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida adora a ti. Tu és o Rei da glória, 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 tu és o Rei da glória. E não há outro local onde nós queremos estar, a não ser nos pés desse Rei, a não ser nesse local maravilhoso, a não ser, Pai, na sua presença. Por isso queremos declarar, Pai, não há outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar do que teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu
declara mais uma vez. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Porque não existe outro local a não ser tua presença, Jesus. Nos guia, Pai. Nos deixa-nos um novo caminho, pois precisamos da sua palavra. Uma vida em ti, Jesus, é uma vida que vale a pena. Então vamos declarar. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, Em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Declare ele com suas palmas e vamos declarar em uma só voz. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos declarar uma outra vez. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, com nossas vozes, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui para engrandecê-lo, e como é bom estar nos átrios do Senhor, na sua presença, não é bom demais? Glória a Deus, porque o Senhor nos abriu a porta, o acesso à sua presença. Que bom que você está aqui, viu, queridos?
Que bom que você veio buscar essa presença aqui juntos, na presença do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus por essa noite, noite da esperança. E eu já quero dizer a você que se você veio aqui esperançoso por algo, saiba que com certeza Deus tem algo a mais para nós nessa noite, queridos. É a noite da esperança e certamente o Senhor nos abraça em graça mais uma vez, viu? Deus abençoe sua vida, que a graça e a paz de Jesus seja sobre você, sobre a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero, antes de mais nada, lembrar que como é de praxe, nosso costume, todas as terças-feiras, na noite da esperança, nós levantamos clamores a Deus por propósitos específicos, não é? Cada um individualmente com seus pedidos, mas também após a pregação, nós nos reunimos em oração uns pelos outros, oramos por você, oramos com você e desafiamos toda a igreja a orarmos juntos, mas nós temos aqui nosso marca-página com o tema da Noite da Esperança e com campos aqui para serem preenchidos com a semana da sua campanha, a semana do seu clamor, ou mesmo o tema, a data que você começou, para um acompanhamento, para você não se perder. Nós utilizamos a nomenclatura de 7 semanas de oração e de clamor, mas não tem nada mágico nisso, apenas para seguirmos aí em constância na busca ao Senhor. Então te desafio, se você ainda não pegou um, tem lá na entrada, ali no balcão, ou aqui também à frente, quando você vier aqui receber oração, você já pode retirar o seu, guarda na sua Bíblia, e você pode acompanhar então a sua semana, conforme o seu clamor. Aí você acabou 7 semanas, começa outro, não para, constantemente buscando a Deus, amém, igreja? Queridos, quero rapidamente passar 3 avisos, não é? Por exemplo, que nós vamos ter nessa semana ainda, nesta quinta-feira, um encontro especial da Rede Mulher, aquele culto maravilhoso, claro, um culto a Deus, ao Senhor Jesus, mais um culto aqui preparado pelas mulheres, com uma palavra direcionada às mulheres. Então quero te desafiar, mulher, a nesta quinta-feira, às 20 horas, a estar aqui. Traga mais uma amiga, traga mais alguém para fazer parte deste momento. As mulheres que estão aí, não é, cheias da presença do Senhor, vindas do retiro, e com certeza vai ser um encontro especial. Então você, mulher, venha, participe, traga mais uma com você, vai ser bênção. Nesta quinta-feira, dia 20 de março, às 20 horas, tá certo? Quero lembrar, queridos, que há poucas vagas ainda restam vagas, mas poucas para o encontro de casais. Então você, casal, que ainda não fez a sua inscrição, não perca a oportunidade, tá certo? Você pode colher maiores informações, detalhes sobre o valor, o investimento, como vai funcionar, os horários, dias certinhos, não é? Que será em setembro, mas não perca essa oportunidade. Você está na dúvida, de repente tem uma dificuldade ou outra, procure a rede de casais, procure o balcão ali, a secretaria, mas aproveite a oportunidade. Encontro de casais, não é? Nos dias 26 a 28 de setembro deste ano, tá bom? Vai se preparando aí já, mas faça a inscrição quanto antes. Meus queridos, quero também chamar a atenção dos homens, porque agora nós estamos com as inscrições abertas para o nosso retiro Homens de Deus, e esta é a oportunidade para você que ainda não fez o retiro lá em Rolândia, tá certo? Você é desafiado a estar conosco nesta oportunidade. Quando vai ser? De 23 a 25 de maio, tá certo? Tem aí o investimento de R$240, pode ser parcelado, e por isso nós já anunciamos antecipadamente, mas também são vagas limitadas, então é importante você, homem, fazer o quanto antes a sua inscrição, tá certo? Pode procurar ali depois os irmãos no balcão e retirar a sua ficha, dar o seu nome, em nome de Jesus. Mas eu quero só frisar aqui, o desafio em primeira mão, queridos, é para os membros da igreja e aqueles que estão frequentando as células. Se você faz parte de uma célula, você tem caminhado com um grupo, você tem caminhado aqui na igreja, você é desafiado a fazer parte deste momento, estar conosco, tá bom? Se prepare em nome de Jesus, amém, queridos? Cadê os homens aí, amém, homens? Glória a Deus, é o time que Deus está levantando aí, viu, igreja? Em nome de Jesus, queridos, nós vamos continuar louvando, celebrando o nome de Jesus,
mas também daquela forma que nós sabemos fazer com gratidão e alegria ao Senhor, que é o nosso louvor financeiro. Quero convidar você a ficar em pé mais uma vez, enquanto nós cantarmos essa próxima canção. Se você veio preparado, sentir no seu coração, você pode trazer seus envelopes aqui nas urnas à frente, ou lá atrás no balcão, pelo cartão, ou também pelo seu aplicativo com QR Code na tela, como você preferir. Mas não deixe também de participar deste momento, consciente da bondade e misericórdia do Senhor sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor, sobre o que Ele tem feito aqui. Você faz parte disso. Amém, igreja? Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pelo cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua provisão. Ah, meu Deus, quanta provisão. Nós nem imaginamos o quanto o Senhor tem sido bom. Obrigado, Jesus. Pai, que o Senhor possa mesmo nos ajudar neste instante a entender cada vez mais o quanto o Senhor é generoso. O Senhor foi generoso conosco. E que possamos assim aprender com o Senhor Jesus, a sermos generosos também, Senhor, não só com a nossa atitude em adoração, vir à igreja, buscar ao Senhor, mas também com o nosso louvor financeiro. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a generosidade, a contribuição no teu reino. Afinal de contas, é do Senhor e é para o teu louvor, Pai. Toma-nos em tuas mãos, que a tua bênção seja sobre nossas famílias, sobre nossos trabalhos, sobre tudo aquilo que fizermos, ó Pai, que o teu nome seja exaltado, na igreja, pela igreja e como igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E quem queres diz, amém, queridos, vamos celebrar o Senhor. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e o caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça e
está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Que é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Pai, essa é uma canção, Pai, que não é fácil de cantar. É uma canção, Pai, que exige, Pai, coragem, principalmente de quem está aqui em cima, ou então de você, de declarar, de qualquer um, Pai. Uma coragem de dizer que é pelo Senhor que nós vamos gastar a nossa vida, que é pelo Senhor que nós vamos passar todos os nossos dias no altar, que é pelo Senhor que nós vamos abrir mão de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. E uma coisa que é muito difícil para nós, Pai, é abrir mão do que nós temos, abrir mão das nossas vontades, abrir mão, Pai, do nosso dinheiro, abrir mão, Pai, dos nossos desejos. Isso não é algo fácil, Pai. Apenas o Senhor, naquela cruz, aquele que abriu mão de tudo que tinha, abriu mão da sua própria vida, abriu mão do trono no céu para descer nessa terra, uma terra onde existe fome, uma terra onde existe tantas coisas ruins, para morrer por nós, para sofrer, para realmente se entregar como um sacrifício vivo. E o que o Senhor espera de nós, Pai, em troca? Simplesmente relacionamento, simplesmente, Pai, um contato diário, simplesmente uma oração por dia, simplesmente nós nos colocarmos diante dEle, simplesmente a gente parar de querer fazer nossa vontade 100% do tempo e começarmos a voltarmos os olhos para o que importa. Não importa, Pai, em que momento que nós estivermos na nossa vida, se nós estivermos bem contigo, se nós estivermos naquele momento que nós estamos maus, se nós estivermos, Pai, sei lá, em qualquer circunstância, essa canção sempre será uma canção difícil de ser cantada, Pai. Mas nós queremos declarar, porque o Senhor é o Rei de tudo, e nós queremos declarar isso como uma vontade do nosso coração, como algo que vamos fazer, pois tudo isso é para a sua glória. Yeah.
dono dos meus dias, e é Ele, Declare isso, igreja. por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Tu és o Senhor, nosso Deus, Senhor de nossas vidas. Como não viver para essa verdade, Pai? Como não viver intensamente para o Senhor e para a glória do Teu nome, Senhor? Queremos viver todos os dias para a glória do Teu nome, pois o Senhor nos comprou, nos redimiu de nossos pecados. O Senhor nos selou pelo Teu Santo Espírito para vivermos de glória em glória e para o louvor do Teu santo nome. Sim, Pai, que o Teu nome para todos sempre seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado hoje para todos sempre. Quem crê, dê glória a Deus, exalte a Senhor com as tuas palmas, exalte este nome digno e poderoso, nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus queridos irmãos. Amém? Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, por este tempo tão especial de adoração ao nosso Deus. Deus continue abençoando vocês, meus queridos. Meus irmãos, nós estamos hoje, com a graça do Pai, findando esta série de mensagens, lições de esperança, mas com a permissão do Senhor, na terça que vem, nós iremos começar a série de mensagens, uma nova série de mensagens com este tema. Disse Maria: faça tudo o que Ele disser. E o que Jesus disse? Você sabe? Muitas coisas. E nós iremos fluir dentro deste entendimento, dessa série de mensagens. Fazei tudo o que Ele disser. Eu encorajo você a estar aqui, começar firmemente um propósito dessa jornada, dessa série de mensagens. Tenho certeza que será uma bênção para a nossa caminhada de fé. Eu encorajo você a estar aqui, convidando outras pessoas também, pois nós queremos ter um tempo muito abençoador. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que bom que você está aqui. Glórias a Deus. E vamos juntos à palavra do nosso Deus. E nessa noite, como nós falamos, estaremos findando essa série de mensagens. E eu quero falar de uma mensagem muito importante. Semana passada nós falamos sobre a esperança da viúva, não é? A esperança de alguém que aparentemente nasceu só para sofrer, para dar errado. E sabemos que a maior esperança que nós temos, independente de qualquer circunstâncias, é a ressurreição, que é a promessa daqueles que estão em Cristo Jesus. Nessa noite eu quero falar, meus irmãos, um tema muito especial: esperança em todo o tempo. O texto base se encontra em João, no capítulo 11. E você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, em João, no capítulo 11. É uma passagem muito conhecida, e eu gostaria de ler alguns versículos, não todo o capítulo, mas eu quero partir do versículo 17 ao versículo 29, que nós iremos ler com a graça do Pai e ouvir essa mensagem: esperança em todo o tempo. Pois nós cremos que a esperança que temos no Senhor não é somente para alguns dias ou determinadas circunstâncias, mas sim, ela é para todo o tempo. E este texto nos traz uma reflexão neste tema. É uma esperança em todo o tempo. Vamos ler juntos, irmãos queridos, a palavra do Senhor. Senhor, nós iremos ler a Tua palavra e pedimos, Senhor, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender as riquezas, a revelação da Tua palavra. Aquieta-nos para Te ouvir, Senhor. Traga-nos sensibilidade para ouvir atentamente a Tua doce voz, meu Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. A partir do versículo 17, irmãos meus, assim diz a palavra do nosso Deus. Quando Jesus chegou e encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa
do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Até aqui, irmãos meus, essa passagem que é uma história linda de um amigo de Jesus que, pelo poder de Cristo, ele ressuscitou ao saber Lázaro. Era amigo de Jesus, alguém que de fato tinha uma afinidade grande com Jesus, assim também Marta e Maria, e sabemos que o contexto aqui está se referindo a um momento de muita tristeza, muito desespero. Eles tinham uma esperança que Jesus viesse em tempo, enquanto o seu amigo ou o seu irmão, Marta e Maria, ele estava ainda enfermo. Eles esperavam, ou elas esperavam, que Jesus chegasse em tempo. Mas quando Jesus chega, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E nos traz aqui algumas lições, meus irmãos, quando pensamos sobre esperança em todo o tempo. Primeira coisa que nós podemos refletir ou considerar neste texto bíblico, irmãos meus, que foi o momento em que Jesus chegou. Quando Jesus chegou. E eu gostaria de perguntar para você, como era a sua vida antes de Jesus ter se revelado? Quando Jesus chegou na sua vida, quando Jesus chegou na sua casa, como era a sua casa? Como era a sua família? Você se lembra? Quando Jesus chegou, imediatamente, o que passou a ser a sua casa? Ou talvez você nessa noite chegou aqui e desesperadamente precisa de uma visitação de Jesus na sua casa. Ou necessita de Jesus na sua vida. Quando Jesus chega, irmãos, o que acontece? Porque neste cenário, quando olhamos especialmente no versículo 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, que é já sepultado. Quando Jesus chegou na sua casa, irmãos, o que já havia sepultado na sua vida? Eu acredito que muitos de nós, quando Jesus ele se revelou, há muitas coisas já estavam morrendo ou já estavam mortos. Por exemplo, muitos sonhos, muita perspectiva, já não tinha mais. Talvez tinha uma perspectiva de tantas coisas, mas decorrer de frustrações da vida, ou de não ter realmente a presença de Cristo, muitas coisas vão morrendo. É tremendo que a ausência de Jesus é sinônimo de morte. A ausência de Jesus é sinônimo de morte. E muitas realidades, antes de Jesus chegar, irmãos, muitas coisas que já estão assim sepultadas. Muitas pessoas sepultaram até mesmo relacionamentos, porque olha, para mim essa pessoa morreu e fechou seu coração. Então quando Jesus chega em nossa vida, muitas coisas precisam ser restauradas. Muitas coisas Jesus começa a mexer em nossa vida. Porque é bem comum o ambiente em que Jesus chega, que tem alguma coisa que já está morrendo. Talvez morrendo, não no sentido literal, embora algumas condições também, talvez já estejam morrendo fisicamente, necessitam de um milagre do Senhor, mas muitas pessoas já estavam morrendo no pecado. Muitos de nós, antes de conhecer a Jesus, e quando chegou em nossa vida, foi no momento mais importante,
porque nós já estávamos morrendo, agonizando, já estávamos já na beira do abismo. Eu não sei se você reconhece isso, não sei se foi a sua realidade, mas a minha realidade foi assim. Quando Jesus chegou, eu realmente já estava quase morto, quase já recebendo o salário do pecado, que é a morte. Muitos de nós, queridos, quando Jesus chegou em nossa vida, de fato, muitas coisas já estavam à sepultura, muitas coisas não tinham perspectiva, porque nós sabemos que só existe vida onde Jesus está, pois Ele é a vida. Onde Ele está, traz um ambiente de vida. Onde a presença de Jesus é uma harmonia de vida. E o contrário disso também é verdade. A ausência de Jesus é um ambiente sem perspectiva, queridos. Eu não sei como está seu coração nessa noite, meu irmão, que veio aqui o seu coração e talvez sepultando muita coisa da sua vida. Ou algumas coisas já morreram e simplesmente você está apenas existindo, mas saiba, hoje Jesus quer trazer vida. Ele veio para trazer vida, em nome de Jesus, vida e vida em abundância. Amém, queridos? Ele veio para trazer vida. E o cenário, quando Jesus chegou, meus irmãos, já havia Lázaro, encontrou Lázaro já sepultado. Encontrou Rodrigo já praticamente sepultado, coloca o seu nome ali no lugar de Lázaro, e como realmente era a sua história, ou como está sendo a sua história já há quanto tempo. Muitas áreas da nossa vida já estavam sepultadas há muito tempo. Quando a gente vê Jesus restaurando uma história e ver que aquele casamento praticamente já estava perdido, e Jesus ele restaura, independente de quanto tempo já estava comprometido este relacionamento, e nós cremos no poder restaurador de Cristo quando Ele chega. Quando Ele chega, irmãos, quando Jesus chega, quando a presença de Jesus, queridos, não importa quanto tempo já esteja algo na sua vida, já morrendo ou morto, saiba que Jesus tem poder para trazer vida, Ele tem poder para gerar vida. Eu acredito que quando Jesus ele chega, assim como chegou naquele exato momento, Marta primeiramente foi a fala dela que disse, se Jesus tivesse chegado antes. Se Jesus tivesse chegado antes, meu irmão teria morrido. Essa fala também contagiou Maria, que ela disse a mesma coisa após um encontro com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, eu acredito, irmãos, que isso nos traz uma angústia muito grande quando nós ficamos dependentes ou ficamos alimentando o si. E se Jesus tivesse feito isso ou aquilo, conforme nós vemos as palavras de Marta no versículo 21, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei que quando nós temos um encontro com Jesus, ou quando Jesus chega em nossa vida, nós desejamos muito, por que eu não vim antes? Por que eu não experimentei essa vida antes? Por que eu não me permiti a Cristo antes? Por que eu não vim para a igreja e passar a servir a minha vida a Jesus, viver por Ele e gastar toda a minha vida por Ele? Sim, no fundo, nós sempre teremos algo para dizer sim, sim. E talvez pensamos que muitas coisas, nossas histórias teriam sido revertidas se Jesus tivesse chegado antes. Sabe, meus irmãos, nós queremos alimentar muitas vezes uma ilusão, e Jesus não vem para trazer ilusão, Ele veio para nos trazer uma esperança. Uma esperança. Eu sei que isso foca quando nós pensamos, mas se Jesus tivesse chegado antes, saiba de uma coisa, meus irmãos, Jesus ele chega na hora certa, Ele nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa. No entanto, o que realmente está sustentando a sua vida? Essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração, uma reflexão, tantas vezes meditando sobre ela, mas me fez refletir um pouco sobre essa atitude de Marta e de Maria, porque Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir.
Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus estava se referindo a uma promessa imediata. Olha, é para agora, o Senhor há de ressurgir. E ela, na sua compreensão, guardou uma promessa. Eu sei, Jesus, que meu irmão vai ressurgir na ressurreição, no último dia. Ela, de fato, estava alimentando uma esperança, mas, no entanto, uma esperança futura. E dependendo, irmãos, como nós alimentamos uma esperança, nós podemos frustrar diante das promessas de Deus, ficar frustrados. Por exemplo, então essas coisas em Deus eu vou viver só na eternidade. Essas promessas de Deus é para quando? Então, muitas pessoas ou estão frustradas ou sustentadas com as promessas de Deus. Jesus estava dizendo: olha, ele há de ressurgir. Jesus estava trazendo para ela o seguinte: olha, há uma promessa, ela é tanto futura, mas ela sustenta o seu presente. É uma promessa futura da ressurreição, mas é uma garantia que te sustenta no presente. Sabe, meus irmãos, às vezes nós ficamos frustrados achando, e as promessas de Deus? A questão é, qual é o seu entendimento sobre as promessas de Deus? Você não acredita que você já está vivendo sob as promessas de Deus? Você está vivendo as promessas de Deus. Aquelas que são futuras, que são eternas, já estamos vivendo. A prova disso é que estamos no caminho, seguindo a Jesus. Ele já convenceu o nosso coração, já nos conduziu ao arrependimento, já tocou os nossos corações. Assim como Marta, por um momento, declarando ou se lamentando: se o Senhor estivesse aqui, irmãos, na verdade, Jesus chegou na hora certa. E a prova disso é as misericórdias dele, que é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor chegou primeiro. As misericórdias do Senhor, ela é a causa de não sermos consumidos, é uma das promessas de Deus. Aliás, Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, irmãos, estamos vivendo sob a bondade e a misericórdia de Deus. Se você crê, dê glória a Deus por isso, irmãos, não perca a oportunidade. É dizer: Senhor, glória a Deus, te glorifico porque eu estou vivendo sob as tuas misericórdias, sua bondade sobre a minha vida. É a causa de não sermos consumidos, é a misericórdia do Senhor, queridos. E muitas pessoas ficam frustradas porque não entendem as promessas de Deus. As promessas de Deus, irmãos, tanto são eternas, mas também se aplicam para a nossa realidade hoje. Se aplicam para a nossa realidade hoje, é o que nos sustenta. Nos sustenta a enfrentar dias, talvez dias mais difíceis em nossas vidas. Este cenário que nós estamos aqui lendo, ou inserido, o texto está inserido num relato de luto, de sofrimento, de choro. E Jesus, ele veio na hora certa, irmãos. Mas aparentemente, você percebe aqui uma pessoa que está frustrada, porque a promessa de Jesus é só na ressurreição. É uma promessa, mas só naquele grande dia. E Jesus disse: não, essa promessa é para hoje, vai te sustentar hoje. Sabe, meus irmãos, Jesus pode trazer vida, Ele restaura, mas nós temos que confiar que as promessas dEle é para hoje. Entender que Ele nos sustenta, as promessas de Deus nos sustentam a cada dia, ainda que não estejamos vendo, mas o que nós precisamos crer é que o Senhor sustenta-nos pela Tua graça e há de sustentarmos pelas Suas misericórdias. Quando olhamos para este texto, nos traz também uma compreensão. Eu trago para você essa reflexão, meus irmãos. No verso 28, depois de dizer isso, eu quero focar aqui neste versículo, talvez é o versículo-chave dessa mensagem. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou. O Mestre chegou. Eu quero, em nome de Jesus, trazer essas boas novas para o seu coração. O Mestre chegou. Aleluia. O Mestre chegou.
Há mais de 2000 anos atrás, o Mestre chegou, irmãos. Há mais de 2000 anos atrás, o Mestre, Ele levou sobre si os nossos pecados, toda a condenação, toda a maldição, toda a iniquidade, os nossos pecados, nossas enfermidades. Ele levou sobre si naquela cruz, mas o Mestre, Ele morreu ao terceiro dia, Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. O Mestre ressuscitou, e Ele enviou outro Consolador, a saber, o Espírito Santo, para nos ajudar todos os dias de nossas vidas. O Mestre prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas. O Mestre já chegou, queridos. E eu quero que você, quando chegar na sua casa, você creia numa coisa: o Mestre já chegou. O Mestre chegou. Em algum momento da sua vida você sentir medo, creia numa coisa: o Mestre já chegou. Por isso todo medo tem que submeter à autoridade do nome de Jesus. Todo mal há de submeter à autoridade do nome de Jesus, porque o Mestre, Ele já chegou. E é maravilhoso, irmãos, Ele não apenas chegou, mas também está chamando. É tremendo que esse chamado, ainda que seja universal, mas é uma forma específica. Jesus, Ele traz um convite particular. Ele está chamando você. Ele está chamando você. O Mestre chegou e está chamando você. Nós olhamos na palavra e percebemos que Jesus, Ele chama muitas pessoas. Por exemplo, você pode olhar no texto da palavra do Senhor, você vai perceber que, primeiramente, quem que Ele chama? Ele chama os pecadores ao arrependimento. Ele chama pecadores ao arrependimento. Ele chama também os pequeninos, as crianças, dizendo: vinde a mim, deixai vir a mim os pequeninos. Quem mais Jesus chama, irmãos? Ele chama os cansados e os sobrecarregados. Ele diz: vinde a mim. Quem que Jesus chama, irmãos? Ele chama todo aquele que está clamando pelo socorro dele. Como aquele cego que estava na beira do caminho, gritou por misericórdia: filho de Davi, tenha compaixão de mim. O Mestre parou e disse: chamai-o, trazei-o. Jesus, Ele chama todos aqueles que o esperam em sua misericórdia. Quem Jesus está chamando, irmãos? Ele convida a todos. No entanto, de uma forma particular, Ele conhece você pelo nome. Ele chama você pelo seu nome. Quando Ele chama pelo nome. Você já ouviu a voz do Senhor uma vez, chamando você pelo nome? Como é bom isso, irmãos, ouvir o Senhor nos chamando pelo nome. Certa vez, ouvi o Senhor claramente, ainda madrugada, fui despertado por uma doce voz do bom pastor, me chamando pelo nome. Como é bom ouvir a voz do Senhor, ter a convicção em nosso espírito que Ele nos chama pelo nome. E quem Jesus está chamando aqui nessa história? Está chamando Maria, que está angustiada, que está abatida. Jesus, Ele se importa com a sua dor, Ele chama você. O Mestre chegou, e não somente chegou, mas Ele está chamando você, de uma forma particular. Sabe, querido, sim, o convite é para todos, mas a decisão por Cristo, ela é pessoal. Por mais que eu possa expressar meu amor por sua vida, eu não posso decidir a sua vida por Cristo. Por mais que você tenha alguém na sua casa que ora por você, ela não poderá decidir a sua vida a Cristo. Ela pode orar por você. Por mais que os seus pais o amem você, mas a decisão é sua, filho. A decisão é sua, filha. Por mais que uma mãe chora e clama ao Senhor, mas é o filho, é a filha que precisa responder, pois Jesus, Ele continua chamando. Ele chama você, independente da sua história, independente do seu passado, Ele chama. Independente do seu pecado, independente do que você tem feito hoje ou deixado de fazer, independente de qualquer coisa, Ele continua chamando.
porque Ele chegou para trazer boas novas de salvação, queridos. Ele chegou e Ele chama para a salvação, mas isso é necessário um arrependimento, uma entrega genuína. E vocês perceberam a agilidade da parte de Maria, que ela levantou-se depressa. Quando Maria ouviu isso, eu não sei qual vai ser a sua reação, se você compreender dentro do seu coração que o Mestre chegou e chama você. Hoje o Senhor chama você, hoje é uma noite de tomar uma decisão diante de Deus, queridos. Essa mensagem é uma mensagem para despertar você, para vir até Jesus, pois Ele já está diante de você dizendo, venha, já chamando você pelo seu nome. Qual vai ser a sua reação? Olha, ainda que eu esteja compartilhando, comunicando essa mensagem para você, mas em nome de Jesus, centralize a voz de Jesus, chamando você. O Mestre chegou e o chama pelo nome, e o chama de uma forma particular. E qual vai ser a sua reação? Porque a reação de Maria, quando ouviu isso, a saber que o Mestre havia chegado e chamava ela, imediatamente ela se levantou depressa e foi até Ele. Imediatamente. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas até estão sabendo que o Mestre chegou, que Ele está disponível, que Ele é acessível. Muitos até sabem, olha, Jesus está te chamando, mas no entanto, ao ouvir isso, continuam sentadas, no sentido de ficarem acomodadas, no sentido de não se comprometer com Cristo, no sentido de não querer uma aliança com Cristo. Não vá ao encontro dele, simplesmente, olha, eu sei que Jesus está disponível, mas eu pergunto, você acha até quando? Até quando? Jesus ele vai continuar chamando e chamando, e nessa noite eu quero fazer um apelo para o seu coração. Quero que você entenda com o seu coração, o Mestre chegou e te chama de uma forma particular. E se você está ouvindo isso, agora uma coisa que não depende de mim e nem depende nem mesmo do Senhor, a sua reação diante dessa mensagem de esperança, a sua reação, queridos, a sua reação diante dessas boas novas, porque a coisa mais preciosa que eu vejo nessa mensagem não é somente trazer vida de volta a Lázaro, mas sim uma esperança que é para todos os dias. Qual é a maior esperança? A presença de Jesus. A maior esperança é essa, meus irmãos, que deve nos sustentar em todos os dias de nossas vidas, é a esperança que Jesus ele está presente, ou seja, é a presença de Jesus, essa é a esperança que deve nos sustentar em todo o tempo. Essas são as boas novas de salvação. A presença de Jesus é a esperança que precisamos em todo o tempo. Você crê nisso? É a presença de Jesus, queridos. É a presença dEle que precisamos, essa é a esperança que nós mais precisamos todo o tempo, em toda a nossa vida. Aqui, neste contexto, trata-se de um momento de tristeza e no fim reverteu em festa, reverteu em alegria. Mas sabe de uma coisa? Quando a presença de Jesus, ela reina em nossa vida, meus irmãos, realmente nos traz uma compreensão acima de qualquer sofrimento. Nos traz uma compreensão, entender que a nossa vida é de passagem, nós estamos aqui de passagem, mas é o suficiente para termos tempo de conhecer o plano de Deus sobre nossas vidas. Ainda que nossa vida seja não passageira, meus irmãos, mas é o tempo suficiente para ter um encontro genuíno com Jesus, e Ele nos chamando pelo nome e dizendo, eu estou aqui, o Mestre chegou e manda te chamar. Eu venho aqui nessa noite em nome de Jesus, assim como Marta comunicou Maria, eu me coloco como um Marto e transmito para você uma mensagem. O Mestre chegou e manda te chamar. E manda te chamar. É um comando dele te chamar, queridos. Chamar porque essa esperança que há de nos sustentar em
todo tempo é a presença de Jesus, essa esperança que que traz força ao cansado, que multiplica as forças a quem tem nenhum vigor. Meus irmãos, quando temos a certeza de que a presença de Jesus, que Ele está presente, nós podemos chorar por dias difíceis, mas no fundo nós sabemos em quem confiamos. Um Deus que não desampara, um Deus que não chega atrasado, que tem promessas para nossas vidas hoje. E ainda que nós estamos passando, ou sujeito a passar por qualquer circunstância, porque a vida de fato é imprevisível. Nós temos uma rotina definida, planejamos nossa semana, mas como que a vida é imprevisível demais? É imprevisível, irmãos. E a certeza que devemos ter no nosso coração é a presença de Jesus, dele estar presente, Ele nos sustentando pela sua graça, e nos sustentando pelas suas misericórdias. Eu preciso concluir com essa mensagem. O Mestre chegou, e está chamando você, está chamando você. Agora, como você está, não importa. O que importa é se você estará diante da presença de Jesus e apresentar diante dele a sua vida. Não importa como está a sua situação, não importa a sua vida, o que importa é a presença de Jesus. O que importa é que o Mestre chegou. Então, a partir de hoje, quero que você creia numa coisa: se você se rendeu a Cristo de todo o seu coração, simplesmente começa a declarar: a minha vida hoje está sob uma nova direção, a direção de Cristo, está sob o senhorio de Cristo. A minha vida, meu casamento, os meus filhos, está sob a presença de Jesus, é a presença dele que governa. Eu quero encorajar você a se levantar nessa noite, ou cair de pé. E se você se sentiu desafiado nessa mensagem, tão direta, objetiva, porque é tão simples e direta. O Mestre chegou e te chama. O Mestre chegou e te chama. E eu preciso perguntar: o que impede ao saber que Ele te chama? Ele o chama. O Mestre chegou e está chamando você. Ainda que sejamos aqui cercados por tantas pessoas, mas de uma forma tão pessoal, tão particular, Jesus, Ele chama você e conhece você pelo seu nome, e chama você para vir até Ele, vir à presença dEle. Os pecadores arrependidos, os cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Jesus, Ele disse isso: vinde a mim todos aqueles que esperam na misericórdia dEle. O Mestre chegou e está chamando você hoje para acender no altar dEle. Amém, meus irmãos? Quero orar neste momento. Enquanto isso, nossos irmãos de intercessão estarão posicionados aqui na frente. Após a oração, eu quero encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, respondendo este convite, respondendo esse chamado do Senhor Jesus. Nós vamos orar, interceder pela sua vida, orar também pelos irmãos que estão na campanha de oração, aqueles que vão começar hoje, como aqueles que já estão finalizando a jornada, nessa jornada de fé, de oração. Senhor, em nome de Jesus, há quantos corações que o Senhor tem chamado para este tempo. O Senhor tem chamado famílias, o Senhor tem chamado, Senhor, este homem, esta mulher, tem chamado essa pessoa pelo nome, ainda que muitas vezes nós nem mesmo sabemos quem, não sabemos o nome, mas o Senhor o chama pelo nome. O Mestre chegou, Ele está aqui, se move por meio do Espírito Santo, e Ele é poderoso para fazer obras grandiosas, é poderoso para restaurar, mudar o cenário de morte, trazer vida. Ele é poderoso para trazer vida, Ele é poderoso para trazer uma harmonia de glória.
Tu és poderoso para transformar o curso da história, Senhor. Nós cremos que o Evangelho de Cristo é boas novas para todo aquele que crer. Nós cremos, Senhor, que essa esperança há de nos sustentar todos os dias de nossas vidas. E qual é a esperança? A esperança da presença de Jesus. A presença de Jesus. A presença de Jesus. O Mestre chegou e Ele te chama. De uma forma corajosa, decidida, saia do seu lugar e entregue de todo o seu coração, sua vida, sua família a Jesus. A Jesus. O Mestre chegou e te chama. Ele te chama pelo nome, te chama a tocar no seu coração, a mover tremendamente em sua consciência. O Mestre chegou e fala com você que está conosco por meio da transmissão deste culto, independente do lugar que você está. O Mestre chegou e te chama para estar com Ele, o chama para se render a Ele, o chama para ser consolado, o chama para que você seja renovado, restaurado. O Mestre chegou. Glórias ao nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor chegou na hora certa. Oh, meu Deus, se não fosse por Tua presença, como suportar os fardos, como lidar com a culpa, como lidar com as opressões, como vencer os sentimentos que nos punem, como sobreviver dias difíceis, senão por Tua presença, Jesus. O Mestre chegou, aleluia. Ele chegou. Em nome de Jesus, declaramos um ponto final da obra do maligno nessa casa, porque o Mestre chegou. Na autoridade do nome de Jesus, declaramos que o inimigo bata em retirada, que seja envergonhado em nome de Jesus, pois o Mestre chegou. Declaramos o fim dessa festa do inimigo, nesta casa, nessa família, essa sujeira, essa bagunça, pois o Mestre chegou, e quando Ele chega, Ele traz vida, Ele traz alegria, Ele restaura, Ele ressuscita, Ele manda toda a obra maligna embora, o mal sai, a enfermidade sai, toda resistência maligna não prevalece na presença de Jesus, pois Ele chegou, Ele chegou, o Mestre chegou, o Mestre, o Senhor dos Senhores, o Mestre, o especialista em milagres, o Senhor que move no sobrenatural, o Senhor que tem a última palavra, o Senhor que declara, e quando essa palavra é liberada, nada impede de concretizar. O Mestre chegou, o Mestre chegou e a mudar o curso da história desses corações, a de mudar o curso da história. O Mestre chegou nessa casa, em nome de Jesus, e chama você. Aleluia. Continue clamando, intercedendo ao Senhor. Você pode sair do seu lugar neste momento, e nós vamos continuar orando por você neste momento. Nós vamos continuar clamando pela vida de Cristo,
pela palavra sendo liberada dos céus e sejam ativadas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me
todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me Há uma diferença do cristão para aqueles que não conhecem Jesus. Haverão dias difíceis, dias tenebrosos, dias que apresentam-se tristezas. Todavia eu me alegrarei, porque o nosso Redentor vive. O nosso Redentor é a nossa esperança. Senhor, obrigado. O Senhor não nos garante uma vida fácil. O Senhor não nos garante uma vida, Senhor, sem problemas e dificuldades. Muito pelo contrário. O Senhor nos preparou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, o Senhor diz, porque eu venci o mundo. Ah, Senhor, e não bastasse isso, o Senhor intercedeu por nós, como em João 17 está registrado, quando o Senhor ora por nós, dizendo: Pai, eu rogo por aqueles que ainda haverão de crer. Sim, Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mundo, Senhor, que os guarde. Pai, obrigado porque o Senhor está sobre nós, está conosco, está em nós. O Senhor chegou, e por ter chegado, a alegria veio junto, a esperança veio junto, a sua paz veio junto, o amor que nos constrange e nos tira o medo veio junto. O Senhor chegou, não há mais necessidade de medo, não há mais necessidade de tristeza, porque Jesus chegou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz a alegria da salvação, e isso nos é suficiente para vivermos nessa vida de cabeça erguida, porque o Senhor fez tudo por nós naquela cruz. Ah, Senhor, fortaleça a nossa fé, porque nós encaramos desafios que nos parecem tão grandes, tão difíceis, impossíveis, mas nada se compara e nada, Senhor, supera o Teu amor, o Teu poder e a Tua presença sobre e em nós. Por isso, Senhor, nós entregamos tudo a Ti. Entrega ao Senhor agora aquilo que você tem de desafio, aquilo que você encara como impossível. Entregue ao Senhor agora. Diga: Senhor, eu entrego a Ti. Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor consegue. Entrega ao Senhor agora. Ó Deus, traz a alegria que cada um de nós precisamos, Senhor, e nos faz entender que não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, é como lhe apraz. O Senhor tem uma agenda que vai além e é antes da nossa agenda, Senhor. Cumpre os Teus propósitos em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão, vamos cantar com fé. Declare essa confiança no Senhor. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei,
Aleluia. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas. É Ele quem nos guarda. É o Senhor quem nos supre. É o Senhor quem nos capacita a viver. Estenda suas mãos, quero te abençoar. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a comunhão, a liderança do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua família, hoje e sempre, até a volta do Senhor Jesus. Amém e amém. Volte em paz e segurança.